Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gravamos com a mesma roupa de novo. Não vai ter vinheta, porque a vinheta vai ser a Rafa colocando o Arthur aqui no ninho dele. Vamos lá, Rafa? Roda a vinheta. Baixa. E o medo de acordar. Não acordou, não acorda mais. Pessoal, esse vídeo... pode falar um pouquinho, né? Pode. Esse vídeo nós vamos falar sobre como foi os primeiros dias aí do Arthur fora da barriga. Sim. Eu acho que começa ali desde a... A gente tem outros vídeos aí falando sobre a gestação toda, sobre o dia do parto. E eu acho que, né... Ô, Rafa, vamos colocar O Arthur nasceu, era quase 3 horas. Mas bem dizer, 8 horas você foi pro quarto, né? 9, 9 horas. Então vamos falar daí pra frente, pode ser? Porque Pode ser. antes disso você tem um outro vídeo aí que a gente fala com bastante detalhe. Combinado. Ô, Rafa, como que foi pra você, assim... Ou melhor, a hora que o Arthur chegou do seu lado lá na maca, a hora que você tava em recuperação, você conseguiu ver ele? Consegui. Eu tava... A minha perna já tava meio que voltando. Eu lembro que eu comecei a sentir primeiro a perna direita e a esquerda eu não sentia de jeito nenhum. Aquilo lá começou a me desesperar. E uma coisa assim, eu não sei se a maioria tem, eu tava lendo, né, esse efeito colateral. Muita coceira. Parecia que eu tava com sarna, de Eu verdade. acho que também. A moça tava do seu lado. Nossa, muita coceira, muita coceira. Aí coçava tudo. E eu falava assim, pensava, né? Se começar a coçar minha perna, eu não vou conseguir coçar, porque você não pode levantar, né? Porque senão Sim. você passa mal. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, não pode coçar a perna. Eu acho que eu fiquei colocando isso na cabeça. Aí começou a voltar bem a perna direita, só que a esquerda nada. Aí foi na hora que a enfermeira entrou. Falou assim, oi, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aí ela falou assim, eu vou trazer o seu bebê. Eu falei, tá bom. Aí ela trouxe, aí eu vi o pintinho, amarelinho. Ele tava tão bonito, tão lindo, com a roupinha. Ele ficou do meu ladinho, aí na hora Mas que ela eu... não chegou a pôr no seu colo? Não, porque eu não podia levantar, né? Ah, entendi. Aí ele ficou no bercinho do lado, assim, comigo até eu ir pro quarto. Eu acho que ele chegou ali comigo, era umas 6 e pouquinho da tarde, Entendi. eu acredito. Ó, primeira vez que eu vi ele depois dos momentos que tava com os cuidados médicos ali do parto, foi esse horário que a Rafa voltou pro quarto, umas 9 horas, né? Que aí veio 2 macas, né? Veio a Rafa, veio o Arthur. E assim, naquele momento, né, eu achei muito legal, porque eles trazem Num bercinho, num num bercinho carrinho. com um carrinho assim, que é banheira, que é tudo ao mesmo tempo. E aí, tipo assim, Tó, é teu. É, Aí a partir daquele momento você fica assim, poxa, e agora, né? é. E aí, nossa, ele tava todo inchado. Tá conversando. Ele tava todo inchado. Acordou? Ele tava todo inchadinho, todo uma bolinha assim, amarelinha, vermelhinho. Aí eu fiquei até com medo de pegar, né? Aí eu falei, vou só tirar uma foto, fazer uns videozinhos dele. Uhum. E deixei ele aí mesmo, tá quietinho, né? E aí a Rafa entrou, trocou, não sei se você não chegou a tomar banho, né? Não, depois que eu tomei banho. Foi depois. Aí a Rafa chegou a entrar e tal. Só que aí uma coisa que me marcou assim, foi uma hora que, não sei como que foi, que acho que ele engasgou um pouquinho, né? Que ele engasgou com a saliva. Ô, Não, era secreção, acho que do parto. secreção ainda, né? E aí, acho que foi. Não, acho que foi minha mãe que virou um pouquinho ele lá, né? Tava minha mãe, a mãe da Rafa, virou um pouquinho ele. E aí, na hora eu fiquei assustado. Eu falei assim, meu Deus, até ali é perigoso, né? Eu falei, Senhor, me dá sabedoria pra poder ajudar a cuidar dele e tal. Aí até teve uma hora que, não sei como que foi, que eu virei ele, que eu coloquei a cobertinha nele, alguma coisa assim. Aí a Rafa olhou pra mim e falou assim, ele é teu, tá? Vai embora com você. Aham. Aí naquela hora eu falei, meu Deus, é isso aí mesmo, é oficial. E eu acho que o momento mais difícil, assim, acho que é depois, né, Rafa? A hora que começa a ficar com fome, Ai, eu e começa acho a que... movimentação, não sabe o que que é, né? eu acho que... Ele não chorou, gente. Uh-uh. Não chorou. Não sei se isso era preocupante, mas assim, pra nós foi Não, bom. eu acho que assim, eu acho que também a questão de que você fica um pouco perdido
Também é porque, assim, quando entra na madrugada e você tá com sono, você quer dormir, mas você tá com medo de dormir, de Ah, eu não acontecer alguma dormi. coisa. Fiquei A acordadão. gente não dormiu nessa primeira noite. Aí vocês já imaginam, se vocês assistiram alguns vídeos anteriores, a gente já não tinha dormido direito no domingo. Na segunda, a gente também não dormiu. Aí também, por exemplo, depois tava dormindo, ele tava já quietinho. Ele é bem quietinho, então ele tava bem quietinho, tava com o Thiago. Aí a enfermeira veio me perguntar se eu já queria tomar banho. Eu falei, eu quero. Aí eu lembro que eu fui tomar banho, era meia-noite, por aí. Aí eu tomei banho. Nossa, foi ótimo tomar banho. Parece que tirou um peso, assim. Aí, tá bom. Aí eu passei mal naquela madrugada por conta de remédio. Vomitei. Então, nossa, foi tenso nesse sentido. Aí eu já não dormi mesmo. Mas eu acho que é a questão... Aí a Rafa ficou deitada na maca, assim. Aí a É. gente deixou a caminha do Arthur, assim, do lado. E eu fiquei sentado numa cadeira, tipo assim, abraçado à caminha dele, assim, né? Meio que de zóio nele ali. E foi desse jeito, assim, a noite inteira. Foi muito longa a noite, né, Rafa? Foi. Eu acho que o desejo maior... Ninguém gosta de ficar em hospital, né? Pelo menos eu não gosto. A gente não gosta de ficar doente, né? Mais ainda no hospital, né? Então, assim, eu acredito que o nosso desejo era, tipo assim, se pudesse ir pra casa no outro dia cedo, a gente ia pra casa no outro dia É, só cedo, que tem que ficar em porque... observação, né? Não tem como. Aí depois no outro dia cedo... Aí amanheceu o dia, veio o café da manhã, aí como eu tinha passado mal, eu só podia comer bolachinha de água e sal pra melhorar Quer vir no colo, né? o estômago. E aí foi melhorando, foi melhorando. E aí eu lembro que meu médico veio nos ver, perguntou se eu tava bem, eu falei que sim, né? E olha o sono. E o da mãe também. Tá com fome também? Aham. E aí o meu médico veio me perguntar se tava tudo bem. E ele falou que, assim, por mim, ele já me daria alta naquele dia, porque estava tudo bem, tinha ocorrido tudo bem. Só que o bebê, ele precisa ficar... Não, pausa. Se não vale like, gente, não sei o que vale. O meu médico falou que precisava... O bebê precisa ficar em observação, né, umas 48 horas. Então aí a gente ficou... Aí o segundo dia foi lento também, eu não aguentava mais ficar sentada. Pô, você pulou um monte de coisa aí. Ah, é? Ó, uma coisa que me marcou assim foi ele ver ele amamentando, né? No seio. É muito legal, mas é muito estranho também. Literalmente eu me senti uma vaquinha. Eu acho que, tipo assim, Ele pegando, né? ele pegando e você fala assim, poxa vida, tipo, Ai, Deus é perfeito, né? depende só da gente agora pra cuidar dele mesmo, assim, É né? verdade. E aí, depois rotar, nossa, dava um medo de pegar, ele era muito molinho, muito pequenininho, É muito pequenininho. mas muito A mesmo. gente pensou que ele nasceu uma mini girafinha, tipo, Comprido, esticado e tal. comprido, mas ele nasceu bem pequenininho. Aí ele ainda assim, ele ficava que nem um pacotinho assim, aí que parecia que ele era pequenininho, né? Então, assim, foi muito longa a noite, né? Mas, assim, no segundo dia, eu acho que, Acho que a gente tava mais confiante. né, tava mais confiante, pegou alguns, assim, É porque você também já não dorme direito, não fica direito, porque é toda hora uma enfermeira entrando, né? Pra ver pressão, pra ver ele, pra ver temperatura sua, do bebê, pra te dar remédio, enfim, pra ficar examinando ele e tudo mais. Então acho que é por isso que você não dorme também. às vezes comida, lanche da madrugada, lanche de não sei o quê. Então. É osso. Aí, tipo assim, depois no segundo dia, que eu acho que você começou a sentar um pouco, não foi? Foi, eu sentava já com ajuda, mas já tava sentando. Aí eu tava indo no banheiro ainda com ajuda, né? E pra tomar banho também. Só que depois da noite eu já tava levantando mais sozinha, andando devagarzinho e indo fazer xixi. Foi no terceiro dia que você deu umas voltinhas no hospital? Foi no segundo. No segundo? A Rafa deu até umas voltinhas, Porque porque precisava andar, não né? podia ficar muito parada lá. Mas assim, foi muito bom, né? Muito Foi. gostoso. Aí quando amanheceu o terceiro dia, que aí eu falei, ai gente, eu quero ir embora. Nossa, eu quero ir embora. E aí, na hora no terceiro dia, quando amanheceu, eu lembro que eu tava no banheiro. É que vocês não estão sentindo o cheiro, gente. Que tá saindo aqui. Eu tava no banheiro, me escovando meu cabelo, né? Tentando dar uma animada. Aí eu vi que tinha alguém no quarto e na hora que eu saí era a pediatra. Aí a pediatra já deu alta pra ele, né? Naquela hora. É. Aí eu falei, o Arthur já tá de alta, agora só falta eu.
Aí eu falei assim, nossa, meu médico veio tão cedo na segunda-feira, porque ele veio o quê? Era 6h30 da manhã, aí já era 8 e pouco, eu falei, ai, cadê esse médico? Aí foi só eu pensar nisso, o médico chegou e me deu a alta também. Olha lá o pessoal. E a gente foi embora. Aí a gente trocou ele, colocou a saída da O maternidade, que banho ficou também enorme. foi muito... Aí o banho foi muito... No banho ele chorou. Chorou. Mas eu acho que ele não chorou de tipo assim... Acho que é porque foi o primeiro, tava assustadinho. Já vai fazer o Ah, TT. imagina, 9 meses sem tomar banho? Mas agora ele não chora pra tomar banho, vocês vão ver o vídeo dele Não tomando chora banho. mesmo, muito bom. Ô, Rafa, como que foi a primeira... Vamos parar esse daqui na primeira semana dele, pode ser? Senão vai ficar muito longo. Pode ser. Como que foi a primeira semana, assim, pra você? Tipo, chegou em casa. Ai, chegou em casa e agora? Acho que foi isso, assim, você não saber o que fazer agora. Tipo, tem um bebê e agora, literalmente. Eu acho que, assim, o terceiro dia em casa ainda foi, tipo assim, os pais voltando pra casa. Parecia que, tipo, não que o bebê não tava ali, mas ainda, tipo assim, você tava naquela... Ainda parecia que ele tava na barriga pra mim. Como que fala, assim, naquela... Descoberta? Não, naquela adrenalina de hospital, tipo assim, cheguei em casa. Aí, tipo, no quarto dia, você já, pô, acordei com o bebê, né? É. E agora, o que que faz, né? Tudo bem que a minha mãe, sua mãe tava aí também ajudando e tal. Rede de apoio é muito importante. Mas foi muito longa as noites, assim, né? Também acordou umas... De 2 em 2 horas, quase, né? Ele acorda ainda de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas, aí mamar, trocar, isso, aquilo, tal. Papai trocou uma fralda de cocô. Agora o papai não troca mais. Não troca mais porque o negócio tá feio, gente. O negócio é fedido. Eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Duas coisas que eu não sabia, né? Primeira, eu recuperei meu sono, né? O Thiago foi curado. Eu Thiago, antes, ele demorava muito pra dormir. Ele ficava falando, nossa, você dorme muito rápido. Não, você dorme muito rápido. Aí, depois, Olha lá o pessoal. E ele falava assim, eu demoro pra dormir, você dorme muito rápido. Agora, você tá conversando com o Thiago, do nada ele tá assim, ó. Não, mas o primeiro sono eu demoro, gente. Demora. Ah, ontem eu fui dormir, era 1 hora da manhã. Fui inventar de jantar, era 11 horas da noite. Nossa, aí desperta, né? Mas aí eu acho que depois, assim, a partir do quarto dia, né? Vai entrar num assunto para um próximo vídeo. Mas aí a Rafa não conseguiu dar mais de mamar, né? É. Aí vai ficar de assunto para um próximo vídeo, né? Toda essa parte, assim, da mamãe, é um vídeo que vai ser só ela falando e tal. Mas aí juntou esse ponto, a Rafa indo no médico, a gente acabou comprando fórmula e aí Foi muito intenso. foi muita emoção, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E assim, eu sou muito acelerado, uma vontade muito louca de trabalhar para ajudar financeiramente, mas eu aguentei firme, assim, eu segurei mesmo 30 dias praticamente e eu acho que o ponto mais importante é você confiar naquilo que não depende do seu braço, sabe? Confiar em Deus, né? Plenamente. E a minha vontade era de fazer 1 bilhão de coisas, mas naquele momento Deus me pediu, falou assim, ó, eu quero sua atenção. Quero que você dê atenção para sua família, quero que você invista esse tempo. Porque nada mais trabalhar é você investir tempo em outras pessoas, resolvendo o problema de outras pessoas. E naquele momento o Senhor falou, resolve o seu problema, investe tempo na sua família. E foi o que eu decidi fazer, né? Tô aqui também, né? Hoje eu poderia estar trabalhando, mas tirei meio período para poder estar aqui. Então eu acho que, assim como todos os outros vídeos, né? A gente sempre deixa uma observação no final, assim. Eu acho que algo que eu aprendi muito, né? Sempre vivi isso, mas tenho vivido intensamente é o desfrute. Sim. O desfrute é algo muito importante. Em Eclesiastes 3, ele fala muito sobre tempo, né? Que há tempo para todas as coisas e tal. Em Eclesiastes 2, ele fala muito sobre desfrute. Ele fala muito que se você não agradar a Deus, se você não fizer aquilo que Deus te pediu para fazer, você vai trabalhar para enriquecer pessoas que vão desfrutar. Você vai literalmente, sabe, se desgastar para que outras pessoas que estão desfrutando possam ser sustentadas. E me chamou muita atenção acho que o versículo 22 fala muito sobre isso, que a gente precisa aproveitar, a gente precisa viver, não há nada mais valioso do que a gente desfrutar, e a gente é digno disso, de desfrutar daquilo que o Senhor nos dá, sabe? Não ficar acumulando as coisas para depois ficar aí, né? Deus me livre a gente morrer, vai ficar Tudo. livro, televisão, carro, isso não importa. O que importa é a gente desfrutar a nossa vida, desfrutar os nossos momentos.
igual eu falei no outro vídeo, da gente entender cada uma das fases. Tá com fome. Da gente entender cada uma das fases e aproveitar. E uma outra coisa que eu aprendi a fazer mamar dormindo. Ah! Porque outro dia a Rafa falou pra mim assim, você fez 3 mamar, eu falei, eu só lembro de ter acordado uma vez. Então assim, gente, é possível, né, você fazer mamar dormindo. Pros papais aí que não sabem, eu vou lançar um curso de como fazer mamar dormindo. Você vai tão no automático, assim, tão no instinto. Essa noite eu confesso que eu levantei cambaleando, assim, ó, andando pra um lado, pro outro, trombei, bati, minha perna tá roxa aqui, Rafa, aqui. Nossa! Eu bati no armário ali, Deus me livre. Mas assim, gente, dá tudo certo no final, é muito, muito bom. E assim, a primeira semana, eu acho que foi uma semana muito longa. Eu acho que ela durou um mês, a primeira semana. Mas depois que passou a primeira semana, de verdade, chegou assim com 10 dias, eu falei assim pra Rafa, nossa, que saudade dele com uns 3 dias, 4 dias, né? Ele é tão pequenininho. Nossa, gente, parece que eu tô ficando velho, né? Muda muito rápido. O povo falando, aproveita que passa rápido. Ai, nossa, Passa mesmo. converseiro. Mas, gente, é a pura verdade. Passa muito rápido. Ele tá com 38 dias, né? Tipo assim, saudade quando ele tava com 20 dias, 21 dias, 15 dias. É que cada dia, literalmente, assim, nesse primeiro mês, cada dia evolui muito, muda muita coisa. A gente, às vezes, tá com ele todos os dias, às vezes não vê a fisionomia. Mas eu falei pra Rafa, eu vou tirar uma foto todos os dias dele pra gente poder acompanhar no longo prazo isso, né? Mas assim, é muito bom, muito gostoso. Muito bom, muito gostoso. E a gente vai finalizar o vídeo com um recadinho do Arthur. Tira a pipeta dele. Entendeu? Ele falou like e inscreva-se. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Primeira semana do Arthur. Nesse vídeo ele está com 38 dias, tá? Mas a gente comentou aí sobre a primeira semana. E a gente vai fazer um vídeo falando aí sobre os primeiros 30 dias. Eu vou colocar bastante foto, bastante vídeo, como se fossem os melhores momentos aí do nosso querido Arthur. E fica ligado aí que vai ter muito vídeo novo. Comente o que você achou, o que faltou, o que vocês querem saber. Né, Rafa? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Não. E as mamães, comentem. A Rafa vai fazer um vídeo, né, falando só sobre a parte da mãe, como que foi, as dificuldades, muita coisa aí, né, Rafa? Sim. Mas é isso. Tamo junto. Deus abençoe. Nossa, eu te arranhei.